Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou a Bruna Alvim. A minha trajetória foi que a vida inteira eu fui atriz e modelo, e esse é um dos motivos de eu ter tido silicone desde os 20 anos de idade. E aí o que aconteceu foi que há 3 anos atrás, resumidamente, eu descobri que tinha tido uma trombose devido ao anticoncepcional. E isso mudou toda a minha vida, abalou todas as minhas estruturas do que eu pensava sobre o feminino, sobre maternidade, sobre casamento. Foi aquela avalanche de emoções na vida. E nisso eu fui parar no meu primeiro círculo de mulheres. E dessa forma eu comecei a estudar muito sobre o feminino, a fazer cursos. E aí, em seguida, eu fui morar mais uma vez no México. E lá eu me aprofundei mais um pouquinho. Comecei a base, né, a mudança dos absorventes. Nunca mais eu vou poder tomar hormônio, então tive que aprender a minha sexualidade sem hormônios, com a prevenção mesmo da sabedoria feminina. Quando eu voltei ao Brasil, eu acabei me casando, engravidei, perdi o bebê, e aí foi mais uma avalanche, assim, de olhar para tudo isso, né? De olhar mais uma vez para esse feminino tão machucado de todas. E, e nisso eu acabei indo parar em muitas vivências e fui parar numa de Yoni Egg, que é Ah, o trabalho da Paula, e eu fiz o mas não processo foi da... comigo. Não, Conta para as pessoas não acharem que foi comigo, né? Então não conta. foi. Eu não tinha conhecido ainda a Paula, então não foi com ela, mas foi com uma Ione de obsidiana, né? A temida obsidiana. Eu Você tinha fez com a comprado Adriana, né? com a Adriana, que aí depois temos Maravilhoso. anos Dentro da conhecidos. linhagem, dentro da linhagem do México. É, Maravilhoso. a minha Ione vem do México, eu tinha comprado lá em 2018. Não tinha conseguido ainda iniciar o processo por causa disso tudo que falam dela. E aí aconteceu esse grupo da Adri, e eu falei: opa, agora é a hora de iniciar o trabalho com a obsidiana temida. E aí é, a coisa mais marcante. Bom, a essa altura eu já tinha mudado toda a minha vida, a carreira de atriz começou a andar paralela com a de gineterapeuta, com esse trabalho do, do despertar do feminino e da cura. E foi um momento que eu pedia muito para a obsidiana para realmente essa mudança, né? Essa mudança de missão. E o que ela me trouxe no final dos 3 meses, né? Um processo de 3 meses com ela veio trazendo mudança, vivi muita coisa com ela. E o último encontro desse processo foi já em relação ao meu silicone, que eu tinha passado por uma mamografia. Eu tenho 37 anos e a minha obstetra pediu uma mamografia que eu naquele momento eu não perguntei muito, mas por que eu ainda tenho 37? Eu não questionei muito, fui para a mamografia, porque essa é uma questão, assim, a mamografia sem ter precedente, assim, digamos, sem eu nem ter 40 anos ainda. Recentemente eu atendi uma menina que mora na Califórnia e ela me falou que lá eles só fazem mamografia se na ultrassonografia das mamas tiver acusado alguma coisa. Só aí se faz uma mamografia. E o que aconteceu com essa mamografia, foi a minha primeira da vida, foi que eu tive muita dor. Muita. E naquele momento a gente tem que assinar um termo quando a gente tem silicone, de que se a prótese estoura, não é culpa deles. A culpa é nossa. E eu tenho uma amiga que passou por isso. A prótese dela estourou na mamografia. E foi muito dolorido. E eu fiquei depois cismada que a minha prótese tinha rompido na mamografia. E eram muitas dores, muitas pontadas. Então, com isso eu comecei a questionar qual era o sentido ainda daquele peito. Eu já vinha pensando, a minha prótese já tinha 16 anos, foi o mesmo silicone durante toda a minha carreira. E eu já vinha pensando o que fazer quando tivesse que mudar. E Uhum. quando isso aconteceu, e eu no meio desse processo com a obsidiana,
No último encontro, me marcou muito, porque eu cheguei lá, eu não parava de chorar. Eu tinha chorado muito à tarde, porque tinha sido meu grande despertar, assim. Através, eu busquei pelo Instagram informações, mulheres que tinham passado por isso. E eu lembro muito do vídeo que uma delas falava assim: isso aqui não tem mais nada a ver com a minha realidade, não tem mais nada a ver com o que eu sou hoje. E aquilo, eu consigo lembrar da imagem, foi assim para mim, uau, isso aqui não tem mais nada a ver com o que eu sou agora, com o que eu estou buscando. E aí eu chorava. Esse foi um encontro, a presente da obsidiana na minha vida foi esse momento de que eu preciso tirar esse silicone de mim. Ele não me pertence mais. Eu não pertenço mais a essa ditadura da beleza, esses padrões a qualquer custo. E eu quero tirar isso agora. A minha sensação era que eu queria arrancar com os dentes, assim, foi uma explosão muito forte de energia, de tira isso de mim, isso está me fazendo mal. E depois disso, eu comecei a estudar os males do silicone, adentrar sempre, cada vez mais no feminino, estudando sobre isso. Então, Deixa eu só te fazer, vou te dar vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse, assim, porque nem todo mundo sabe ainda o que é obsidiana, então eu vou falar rapidinho, né? Vou falar sobre a Ione Egg, né? E a obsidiana, ela é a gente chama de o que é comum se falar é que ela é uma lava de vulcão. Ela é uma pedra amorfa, ela não tem uma estrutura química, né? Então é aquele vidro ali que vitrificou muito rápido. E ela é chamada no México de o espelho da verdade. E porque ela traz assim coisas que estão escondidas, revela coisas. E a Ione Egg é, na verdade, uma gema dessa pedra, Ione Egg de obsidiana, é uma gema dessa pedra que nós, mulheres, inserimos no nosso canal vaginal de uma forma terapêutica. Tem benefícios para o corpo físico, benefícios para o emocional, né, para a psique. E aí eu ia te pedir para falar, assim, você já tinha ouvido falar de Ione Egg, de obsidiana? Como é que você descobriu? A primeira vez que você pensou em Ione Egg, qual foi a sua, né, inserir alguma coisa no meu canal vaginal? Como que foi isso para você? Então, em 2017, foi 2017 para 2018 que eu encontrei a minha obsidiana, a minha Ione no México. Já era a terceira vez que eu estava morando no México. Então, a obsidiana, sem eu imaginar, já fazia muito parte da minha vida. Porque no México é muito comum a gente ter várias coisas de obsidiana, né? Enfeites, digamos. Então, eu tinha das pirâmides do Sol e da Lua, né? Em Teotihuacan, eu tinha as duas pirâmides que são representadas, né, do Sol, são dois bonequinhos do Sol e da Lua. As minhas eram de obsidianas durante a segunda vez que eu morei no México, que foi o maior tempo que eu morei, que foi 1 ano e meio. Eu tinha essas duas, eu tinha várias coisas na minha vida de obsidiana sem imaginar o poder da obsidiana. E quando eu volto, sabendo do que se trata a Ione Egg, eu não sei exatamente, talvez tenha sido num curso online que eu fiz de sagrado feminino, onde passou pela Ione Egg. Eu acredito que tenha sido isso. E aí no México tem lá uma loja dessas coisas, inclusive o meu coletor menstrual também foi comprado lá nessa loja. E quando eu olhei, tinha a Ione de obsidiana. Como é uma pedra muito poderosa no México, só tinha a opção da obsidiana lá. E naquele momento eu não tinha noção de que ela era a pedra mais que ia revelar todas as verdades, né? O nosso espelho. E eu comprei assim, achando que tudo bem. E eu não consegui usá-la no México, porque aí quando eu comecei a pesquisar, eu falei, opa, não é assim. Não dá para eu fazer isso assim, sem um acompanhamento terapêutico, a Deus dará. E realmente foi um processo que me exigiu muito, porque é uma sabedoria muito forte deles, dos cristais, no caso a obsidiana, que é uma pedra, um vidro vulcânico, né? Que, por exemplo, eu acho que eu cheguei a passar uns 12 dias com a minha dentro do canal vaginal, porque ela não saía. Eu acho que eu tinha tanto processo. Então, para mim, foi assim, o primeiro dia que você coloca, né? Eu não sei se todos
as iones são assim, o primeiro dia você fica 2 horas, o segundo 4, e aí depois você começa a passar a Cada noite com uma tem seu método. ela. E aí, quando você passa a noite, no dia seguinte você faz força para expelir, né, a ione, sendo que se ela não sair, eu não sei se é o seu método também de trabalho, você não pode tirar com a mão. Você tem que deixar ela continuar lá fazendo o trabalho dela. Só que nem nisso, a obsidiana não saía de mim. E eu cheguei a lunar, a menstruar com a obsidiana, e eu ficava alucinada às vezes, porque aquilo assim, eu estava sem força, eu me olhava assim, eu falava, meu Deus, o que eu preciso ver? Por que essa pedra não sai de mim? O que eu estou segurando tanto na minha vida? O que eu não deixo ir? O que eu preciso liberar para essa ione parar de ficar em mim tanto tempo seguido? E foi assim durante Eu vou todo o meu processo. confessar que, olha, eu nunca tinha, que a gente não conversou antes, né? A gente não alinhou nada. E na verdade, eu nunca tinha escutado um relato de alguém, assim, 12 dias, já de cara, com a Ione, né? Assim, de obsidiana. Então, assim, tô aqui de cara. Eu ficava enlouquecida com ela, assim, já não sabia mais o que fazer. Tinha dias que eu acordava de madrugada e pensava, você vai sair agora. E não, porque você não manda em nada, você não controla nada. E eu fazia forças, eu parei muitos filhos com essa obsidiana. Porque é a mesma força, né? No períneo, a mesma força do parto. E eu parei muitos filhos com essa obsidiana. Ela tanto não me soltava que aí eu fui para uma imersão da gineterapia no Sana, um espaço sagrado, maravilhoso, a graça de Maria. E eu fui com a obsidiana dentro de mim, e não era um processo que eu tinha que estar com aquela obsidiana. E a mesma coisa, eu ficava lá, e até o ponto de eu falei, não estou mais aguentando, porque é muito processo, está muito intenso. E aí aconteceu que eu perdi o meu avô naquele processo, quando eu estava lá, e aí a Ione saiu. E aí era um momento que eu sentia que eu tinha que dar o descanso dela, tinha momentos que eu parava um pouquinho mais, assim, não parava só um dia na semana, né? Acabava parando uns 3, não lembro exatamente, porque foi muito intenso. E aí o final dela foram 3 meses que mudou demais a minha vida. Após ela, no primeiro mês sem ela, foi onde eu fui parar num congresso mundial de mulheres de medicina no Peru, no Vale Sagrado dos Incas, em Pisa. E a minha ideia... Você tem uma paixão também pela América Latina, né? Mesoamérica e América Latina, né? Que eu não sabia, eu não imaginava antes disso tudo do feminino. Na verdade, eu tinha minhas viagens por América Latina tinha sido Argentina e alguns lugares a trabalho. E aí, quando eu voltei do México, que eu já voltei com todo esse despertar do feminino, eu já voltei indo para Machu Picchu, com o meu ex-marido, no caso. Eu fui pedida em casamento em Machu Picchu. Então, aí começou a minha história com o Peru, e eu comecei a descobrir uma ancestralidade muito forte, os saberes andinos muito fortes na minha vida. Tanto que hoje o meu trabalho chama Terapia Chancai, que é uma civilização pré-inca, e que eu senti muito forte, porque aí depois eu acabei estando no Atacama, eu fiz algumas viagens em busca dessa ancestralidade nos últimos 2 anos. E aí volto novamente ao Peru para ficar lá em Pisa com os 6 dias, com 500 e poucas mulheres, dia inteiro de rituais. E a ideia era, depois disso, voltar com a Ione para fazer os 3 meses novamente. Mas eu não consegui. Porque foi muito processo. Eu voltei do Peru com muito processo também. E aí, logo depois, eu fui para a Índia. Então, eu falei, eu não vou conseguir, Ione, não vou conseguir continuar nesse momento o trabalho com você. Eu não voltei com a Ione, eu voltei da Índia em janeiro, e aí, em seguida, tivemos a pandemia, então eu não voltei. Inclusive, essa semana eu assisti uma aula da criadora do método Mexica, né? A Ana Silvia Serrano. Maravilhosa. E ela fala da coisa de você, de cuidar da sua Ione, né? E eu realmente acabei não cuidando da minha esse tempo que eu fiquei
sem usá-la. Então, a minha ideia é realmente, eu volto a morar no México no mês que vem, e é encontrar outra pedra por lá, e quem sabe outros cristais, para fazer esse processo agora com os outros cristais que você conhece bem, porque é o seu Que trabalho. máximo. Amei essa história. Porque eu não tinha noção, né? A gente não chegou a conversar sobre isso. Eu sei, assim, eu já vi fotos suas no Instagram, maravilhosas, assim, em outros lugares, né? Em outros países. Sei que você é dançante da lua, que eu já vi lá fotos sua, não é? Na dança da lua, no México? Ou Não, não? Foi. Não, é que eu vi uma foto você com umas mulheres dançando, assim, acho que era um cortejo, alguma coisa assim. que era o quê? Tipo um Ah, cortejo, assim. não, foi lá em Pisa, que foi lá no Vale Sagrado dos Incas, que eram essas 500 e poucas mulheres, e muito tambor, e a gente dançava muito também, e teve um dia, um momento que a gente saiu na cidade, você imagina isso, 500 e poucas mulheres, numa cidade desse tamanho, uma cidade muito pequena, tanto que durante o período da semana da conferência não tinha mais espaço, não tinha mais, não é nem hotel, né, são pousadas, e a cidade foi dominada pela gente. Teve um dia que a gente foi ritualizar no meio da praça central da praça, uma coisinha minúscula. E paramos a cidade. Então a gente percorreu a cidade, que é bem pequena, tocando e cantando a música, né, da conferência, que falava juntas somos medicina, medicina de mulher, medicina de mulher. E a gente cantando e dançando durante a cidade, foi muito mágico. E aí, com isso, o que aconteceu? Quando eu tenho esse despertar e começo a estudar, eu tinha em seguida a viagem ao Peru e logo em seguida a Índia. Então, eu fui deixando para frente e esse processo foi me invadindo, tomando uma proporção assim. Ninguém descobriu o que eram minhas pontadas no peito, o que eram as dores. Isso é muito comum de mulheres começarem a ter pontadas e não serem identificadas. Na época, acharam que minha prótese podia estar rompida, ela não estava, ela saiu intacta, até está aqui, depois eu vou mostrar. Depois, porque eu cheguei a dar entrada num hospital com tanta dor, eu estava já há 2 dias, 3 dias sentindo dor, e como eu tinha tido a trombose pelo anticoncepcional, eu posso a qualquer momento ter outra trombose, ter uma embolia pulmonar, e que o que pode acontecer é eu sentir falta de ar, pontada, como se eu estivesse infartando. E aí eu já estava com aquela dor contínua, eu falei, cara, será que eu estou tendo uma embolia pulmonar? Eu vou para o hospital. E eu dei a entrada lá na emergência achando que eu estava infartando, que eu estava morrendo alguma coisa, e não. E não foi descoberto, e dores assim, é como se estivesse enfiando uma faca e girando no meu peito. E eu escutei alguns relatos. Hoje, o grupo de explante de silicone no Facebook são 30 e poucas mil mulheres, se eu não me engano. E o tempo inteiro, o dia inteiro, tem relatos, tanto do que as mulheres estão passando, quanto relatos após a retirada do silicone. E é muito comum esse sintoma de facada e não se descobrir o porquê. E aí me deram um anti-inflamatório no hospital, aliviou, voltou. E aí aquilo acelerou. Eu já tinha voltado da Índia, aí eu tinha o carnaval. Eu voltei em janeiro da Índia, aí tinha a viagem do carnaval. Aquilo que vai acontecendo, você vai deixando para frente. E aí, quando você olha, você fala: por que eu fiz isso? Olha, isso tudo que eu tô de dor, por que eu não parei tudo? Mas não tinha como, a Índia também era um sonho de vida, então realmente tinha que ser naquele momento. Mas já fui me preparando para a cirurgia logo depois do carnaval, e uma das coisas que o meu mastologista na época falou foi que podia não estar rompido, mas por ser uma prótese de 16 anos, talvez eu já estivesse com essas dores, ela já estava um pouco amassada. Então, mas nada que fosse realmente que dissessem você tem que tirar o silicone agora. Ao contrário, alguns cirurgiões, a maioria, né, que eu escuto das mulheres, acham que a gente está louca, que é tudo criação da nossa mente. Mas, assim, no meu Instagram tem um destaque, explante de silicone, que eu coloco várias pesquisas relatando o que acontece com silicone no nosso corpo. Então, você vai chegar, é uma indústria
que é muito dinheiro, né? Vocês imaginem a quantidade de dinheiro que acontece na indústria de cirurgia plástica, principalmente de silicone nos seios. Então, ninguém vai falar que o silicone causa todos os males do silicone apontados na tabela hoje. Mas Eu vou te fazer uma intromissão aqui, que eu não tinha noção, tá? Porque dessa indústria, né, de silicone. Da indústria da moda eu sei, obviamente, porque estamos todas inseridas, nesse estereótipo também do que esperam da beleza feminina, o padrão de beleza e tudo mais. Mas eu só parei para pensar no silicone, assim, quando eu li um livro que se chama O Mito da Beleza. Ele é de 91, de uma jornalista. Não sei se você já entrou em contato com esse livro, é muito legal, porque fala não, de várias eu já dei questões. de presente ele, mas eu ainda não li. Não, é maravilhoso, vale a pena. E eu li isso, ela fala, tem um momento que ela fala dos implantes de silicone, e ela fala no início do livro que quando ela começou a escrever esse livro, ela foi bem perseguida por estar tocando nesses assuntos, óbvio, né? É, mas te interrompi para falar do livro, que também pode ajudar outras mulheres a buscar. E você estava falando lá do Instagram do seu destaque, só para te lembrar onde você está e onde eu te interrompi. Sim, não, pode interromper à vontade. Que lá tem várias pesquisas que você tem que buscar. Porque o que acontece? Quando essa tabela surgiu para mim, eu não me lembro quem me mandou a primeira vez, eu olhei e falei: ah, tá, agora o silicone é culpado de tudo nessa vida. E ignorei. Só que no ano passado, quando eu tive esse despertar, eu olhei com outros olhos a tabela. E eu falei: peraí, tem várias coisas que eu reconheço em mim aqui e que eu não sei a causa. Entre elas estava um processo de micose de pele, que eu ficava totalmente tomada aqui, e isso já durava 5 anos. Eram processos de ter que tomar o medicamento, curava, eu ficava um mês sem tomar, voltava tudo de novo. Isso há 5 anos, assim, sem parar. 4, 5 anos, talvez até 6. E aí o que aconteceu foi que hoje eu já evito ao máximo tomar remédio, minhas curas são através da natureza, as plantas, os florais, os cristais. Eu comecei a deixar a micose no meu corpo, eu fui ficando tomada. E aí, quando eu vi aquilo de questões de pele relacionadas ao silicone, eu falei, cara, olha aí. E aí eu comecei a ver fibromialgia. São várias doenças autoimunes relacionadas ao silicone. A fibromialgia está ligada também às pernas inquietas, só que não é aquilo que quando você está parado, você está mexendo. É um outro processo. Comigo acontece que eu vou deitar para dormir e elas começam a querer se mexer, só que é diferente, não é se tremer, é se mexer mesmo. E isso está ligado à fibromialgia. Se eu falar alguma coisa errada aqui, me perdoem, isso é de acordo com os meus estudos e o que eu sinto e o que eu pesquisei em relação a mim. E aí, quando eu vi isso das pernas, eu falei, opa, tinham 2 anos que eu sentia isso de vez em quando. E aí, perda de memória. Minha memória é complicadíssima, assim. Falei, cara, pode ser isso também. Perda de cabelo. E aí você vai ligar que não são questões de dor muscular também, dor nas juntas. Eu preciso tomar colágeno porque eu machuquei meu joelho no ano passado, e assim, dores no pulso, sabe? Que também podia estar. E aí outras coisas que eu não reconheci em mim, mas que eu vejo muitos relatos, muitos. As mulheres estão com muitas doenças autoimunes, depressão, que passa, que as mulheres deixam de tomar remédios tarja preta depois que retiram o silicone. Mulheres que colocam foto do seu rosto antes e depois, as mulheres assim com olheira, com caras de cansadas, porque também a fadiga está ligada aos males do silicone. E depois ficam lindas, maravilhosas, cheias de energia. E vendo a quantidade de relato que eu vejo, aquilo foi assim, fazendo tanto sentido para mim, que eu falei, gente, isso não pode viver no meu corpo. E aí, se eu entrar na parte energética, então, que foi o meu grande despertar também, eu falei, cara, isso aqui está no meu chakra cardíaco, o chakra que a gente ilumina, sabe? O chakra do nosso coração. E tem um plástico, uma bola de silicone aqui, contaminando, impedindo que o meu chakra funcione perfeitamente. Eu estou aqui com as minhas próteses.
Ai, você é muito corajosa! Aqui Ai, estão elas. Elas saíram assim, intactas. Tá vendo? Elas estão meio molengas, isso já estava dando um pouquinho de deformação nelas. Mas elas estão intactas. Só que vocês imaginem, hoje, para mim, é surreal eu imaginar duas coisas dessas dentro do meu corpo sagrado, do meu templo, do sagrado feminino, tão honrado, que hoje para mim é tão importante, que é o meu templo. Então eu falei, cara, isso aqui não pode me fazer bem. Isso aqui não pode estar aqui no meu chakra cardíaco. E aí eu vi pesquisa também, tudo isso tem nesse meu destaque para vocês verem que não estou falando aqui porque eu acho, não, eu pesquisei. Pesquisa de médicos falando que o tempo inteiro, isso aqui, tá? Eles chamam de sangrar, que o silicone sangra o tempo inteiro. Isso aqui, o seu corpo cria uma camada, que é chamada de cápsula. Pra vocês terem noção do quanto bizarro é, o quanto ele rejeita. Ele cria uma camada, que também tem vídeo no meu destaque, do momento que ele é retirado com a cápsula do seu corpo. E aí o meu cirurgião abre essa cápsula, tira o silicone de lá de dentro e essa cápsula tem que ser enviada para análise, para ver se está tudo bem, se não tem nenhuma infecção, nenhuma doença. Então, vocês imaginem, a forma do corpo combater, ele cria essa cápsula, só que o silicone sangra. E essas micropartículas começam a ser emanadas no corpo para todos os órgãos. Então, tem médico que afirma que todas as mulheres que possuem silicone no peito estão ou estarão doentes em algum momento, porque todos os seus órgãos estão contaminados com micropartículas de silicone. E aí eu vou além, que foi muito assustador para mim. Na época, eu ainda estava... Depois que eu perdi o bebê, eu fiquei um tempo mergulhada nisso tudo, dos estudos do Sagrado Feminino, até me formar gineterapeuta. E eu estava com planos de engravidar agora, depois da volta da Índia. Mas aí a vida acabou mudando meus planos, o meu casamento acabou. E não vou engravidar nesse momento. Mas eu já estava estudando também sobre isso, a amamentação, e aí eu me deparo com a informação de que essas micropartículas de silicone também saem pelo leite materno e contaminam o seu filho. E aí vem as pesquisas de as mulheres que têm silicone têm 3 vezes mais chance de não ter leite suficiente para amamentação. Há pouco tempo me chegou uma mulher que estava passando por isso. E as mulheres, foi feita também uma pesquisa de mulheres que tiveram filhos ainda sem silicone e depois do silicone. As mulheres, esses filhos amamentados pós-silicone também têm uma taxa alta de platina no sangue. A platina está relacionada a uma coisa que o silicone também sai dele. Então, essas crianças estão contaminadas. E aí, quando eu me deparo também com essa informação, gente, com esse monte de coisa, ainda que vamos dizer, isso tudo é muito absurdo, tudo será que é absurdo? Escuta, eu comecei a escutar meu coração e ver o que fazia sentido para mim. Alguma coisa disso é verdade. E aí tem até uma pesquisa que eu coloco e o cigarro? E o cigarro lá atrás? O cigarro também era dado como tá tudo bem, é tudo lindo, é cool, todo mundo que fuma. Se não tivesse alguém ficado em cima para dizer que o cigarro causa câncer, como é obrigado hoje, não teria acontecido. E é o caso do silicone. Na França já tem isso. Tem que vir o aviso de que isso aqui causa câncer. Eu tenho aqui um vou te dado. interromper aqui. A algum momento, alguém virou para você e falou assim, se incomodou de você estar falando sobre esse assunto, ou falou, não fala isso porque está me magoando, eu tenho silicone. Você passou por isso? Sim. Não claramente, mas assim, acho que a maioria, não sei se a maioria, talvez a maioria das minhas amigas tem silicone, porque vêm do meio da moda ou atrizes e têm silicone. Algumas estão nesse despertar comigo, não vem a hora de retirar. Algumas me escreveram que não teriam trocado o silicone recentemente se soubessem disso. Mas teve uma situação de uma que estava
prestes a colocar o silicone. Quando eu estava nesse movimento todo, nessa fala toda, e eu mandava para ela, e eu tentava, até que teve um momento que ela foi bem, me cortou bastante. Falou que não era mais para eu falar disso com ela, alguma coisa assim, porque ela ia colocar o silicone, porque a autoestima dela precisava disso. E aí ela ficou um tempo sem falar comigo. Eu nem sei qual foi a forma que ela falou, mas assim, ela ficou afastada de mim. E eu senti que foi por causa disso, que ela não queria ouvir sobre isso. Mas é necessário. É necessário, por mais que eu magoe. Eu sei que tem pessoas que estão fingindo que não estão escutando, e eu entendo. E acho que é assim mesmo, como a primeira vez que me chegou a tabela, e eu falei, isso é absurdo. Ou pessoas que realmente ainda precisam disso, por trabalho, quem trabalha ainda com imagem, eu entendo o quanto isso é necessário. A indústria faz isso com a gente. Mas eu resolvi encarar, independente de ainda trabalhar como atriz. Eu sei que algumas coisas mudam. Eu mudo o perfil, por exemplo, eu deixo de ser o perfil sexy symbol para ser o que eu sou de verdade. Uma mulher normal, uma mulher de verdade, e esse é o meu corpo, e é assim que eu vou ser. Eu amo ele do jeito que ele é, e foi um despertar, gente, foi tão bonito. Tem um dos meus textos sobre isso, que eu relato o momento do pós-cirurgia. Fico até emocionada de lembrar. Eu tô aqui assim, quase, porque eu tô imaginando isso. Enfim, dá uma... Que aconteceu uma revolução nisso tudo. A gente precisa entrar em quarentena, e no dia 20 de março, primeiro dia do ano novo, do ano novo astrológico, foi o dia que eu escolhi para ser esse meu renascimento. E eu vi todo o mapa solar para escolher essa data. Só que nessa semana começou a ficar o caos da quarentena. E eu desesperada, e eu pensando, tem que ser agora, é agora. Eu estava com dores. E no dia 20 de março, na sexta-feira, eu fiz alguns processos antes disso, com o meu trabalho. Eu fiz uma limpeza uterina, eu fiz muito reiki em mim, apliquei muito reiki em mim já para energizar todo o meu campo físico e energético. Eu trabalhei muito com cristais, eu me apoiei a todo o meu trabalho holístico para essa preparação. Então, quando eu cheguei lá, eu estava assim, muito certa, muito segura daquilo tudo. E eu quase que eu fui sozinha, inclusive, para o hospital, porque meu ex-marido talvez não fosse conseguir estar, e as pessoas já estavam assustadas e dentro de casa, e eu não queria colocar ninguém em risco. Eu operei num hospital que é só de plástica, então eu não influenciei nada isso, assim, não atrapalhei o trabalho, né? Se alguém já estivesse por lá. E talvez eu fosse sozinha. E eu estava muito certa de que eu iria sozinha, e tudo bem. E aí meu ex-marido acabou conseguindo estar, mas no momento que eu abri, eu cheguei lá já, coloquei na minha mesinha do lado meus óleos essenciais, meus cristais, meu japamala, e fui apagar essa cirurgia. Quando eu acordei, ainda na sala cirúrgica, eu estava aquela coisa meio grogue, né? E eu não sei se eu estava, em que plano que eu estava ainda, se era no plano material, se ainda estava no plano astral. Porque o que eu vivi foi, o meu olho abriu, e eu vendo aquelas pessoas ainda assim, e aí eu chorei. O meu olho começou a escorrer lágrima, de tão plena que eu estava, de tão feliz, de tão me sentindo renascida, de tirando assim um peso do meu corpo. E aí alguém olhou para mim e falou: "Você está chorando? É de felicidade?" E eu não conseguia responder, porque ainda estava drogada. E eu chorava. Eu só sentia aquilo, e foram me carregando, eu vendo tudo passar assim. E aí eu acho que eu apaguei de novo. E aí, quando eu acordei, em nenhum momento eu reclamei de dor. O meu implante, quando eu coloquei esse troço dentro de mim, foi muito doloroso. Muito.
Eu vomitei Deixa, após. deixa eu fazer uma pergunta. Foi doloroso, mas você falou que estava doendo, você pediu ajuda, você achou. Sim, se você tentasse lembrar lá, aquela Bruna, você colocou com 19 anos, 20. com 20 anos. Se você lembrar dessa Bruna de 20 anos, você comemorou, né? Você queria, você colocou. Como que foi isso? É, foi assim, da noite para o dia essa decisão. Porque foi um momento que aconteceu um boom no mercado que a mulher, que é modelo, tinha que ter silicone. 90% dos meus trabalhos foram graças a esse silicone. Porque eu fiz muita campanha de lingerie, de biquíni e personagens que acabava tendo esse contexto dessa mulher, né? Femme fatale. E foi uma decisão que eu tomei assim, não vou colocar silicone agora. O cirurgião foi indicado pela minha agência de modelo na época. E é uma pessoa que, como cirurgião, eu amo, admiro muito, é um cara excelente, me ajudou pelo telefone, não foi com ele que eu fiz meu explante, mas ele, porque ele não trabalha mais no Rio, inclusive, mas me ajudou por telefone me dizendo o que ele achava, apesar dele ser contra também o explante, ele me ajudou com algumas decisões. E mas foi muito doloroso. Eu estava tão nervosa que eu vomitei antes de ir para o hospital. Eu lembro disso no carro indo, eu já comecei a vomitar. Quando eu acordei, eu olhei aquela coisa enorme, porque você tá inchada, né? Então tá enorme aquilo. E tinha uma enfaixada inteira, parece que tá engessada. E eu reclamava de muita dor. Sim, eu reclamei. Sim, eu pedi ajuda. Os meus pontos abriram uns 10 dias depois. Então eu tive que tomar mais 10 pontos depois disso, depois de 2 semanas. Eu tomei, era para algumas pessoas que eu conheço tiveram um pós-operatório tranquilo, assim, não sei, em 2 semanas estava sem dor. Eu tomei remédio acho que por 2 meses, eu dobrei toda a quantidade de remédio que eu tinha que tomar de tempo. Foi assim, algo que quando eu pensava que eu ia ter que passar por isso de novo, eu ficava muito nervosa, porque foi muito doloroso. E hoje eu entendo que foi porque é algo muito abusivo ao nosso corpo. Porque é algo que não é normal. Por que que o meu explante foi tão bonito? Foi tão sem dor? Enquanto o meu implante foi tão agressivo. No explante, Bruna, deixa eu te perguntar. Você já usou a Ione Egg de quartzo rosa? não. Não? Eu só usei a Ai, obsidiana. só obsidiana. Porque você pode até não ter usado a quartzo rosa, mas eu acho que você teve uma vivência da Ione Egg de quartzo rosa. É uma vivência. Porque, assim, eu acho muito legal porque você fala com brilho nos olhos, sabe? E falar para motivar mesmo as pessoas, né? Assim, contar essa história, né? Assim, contar, narrar a sua história e quem era você, né? A pessoa que, enfim, é engraçado porque você tem que ser grata, a gente sabe, né? Dentro do sagrado feminino, você ainda tem que ser Muito, grata a esse silicone. E muito, tudo bem, muito. né? Já honrei Porque muito foi. ele. Honrei muito e não me arrependo. Foi necessário, foi o meu caminho, foi o meu processo. Honro muito. E sou muito grata, e sou mais grata ainda por esse tempo ter acabado. E eu estou aqui, não é para convencer ninguém, é para quem estiver pronta para escutar o que eu tenho a falar, eu estou aqui. Que foi o que aconteceu comigo. Eu precisei escutar outras mulheres para ter certeza do que eu precisava fazer naquele momento. Então, hoje, eu falo tudo isso para ajudar o despertar de quem está pronta. E assim, eu recebo mensagens o tempo inteiro sobre isso, do explante. O tempo inteiro tem gente chegando no meu Instagram me perguntando sobre isso, me pedindo ajuda, falando quanto está sofrendo e como foi, e o meu trabalho lá, porque essas mulheres já estão prontas para terem os silicones retirados, mas elas estão com medo, elas estão traumatizadas. Tem uma que eu tô ajudando, que indiquei meu médico, que ela acabou de colocar a prótese novamente. Acabou. Tem tipo um mês. Ela tá esperando tudo cicatrizar, ficar ok para explantar. Porque o despertar dela veio assim que ela trocou essa prótese. Então, é o Uhum. momento de cada uma. E foi o meu. E isso que você falou do quartzo rosa,
depois do explante, eu sentia muito esse amor por mim, muito esse amor incondicional. Aí, voltando ao relato de quando no quarto do hospital ainda, a minha enfermeira me falou assim: você não reclama de nada, você é tão boazinha. Eu fico assim de te perguntar se tá tudo bem, porque você tá aí. Eu falei para ela: tá tudo bem. Eu tô muito feliz. Eu tô muito em paz. Eu tinha uma pirâmide de obsidiana na minha mesinha do lado. E ela pegava a minha pirâmide e botava assim: fica com o seu cristalzinho. Foram os meus apoios. E ela viu. E eu falei para ela, eu falei: olha, graças a isso tudo aqui, esses meus apoios que chegam a esse processo, né, emocional, de eu estar nessa tranquilidade, ter muita certeza. Então, assim, foi um processo de que eu não tive dor. Eu tomei só o que tem que tomar, né? Você tem que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório. Eu tomei o remédio para dor só os 3 primeiros dias, o que tem que tomar mesmo, e depois foi. Aí eu entrei em outro processo de ervas, claro, do meu trabalho de anti-inflamatório, de limpeza, e assim eu passei. Nenhum momento, ninguém me escutou falando, eu estou cheia de dor. Ai, como isso está doendo. Foi tão bonito, foi tão assim, que eu nem percebi, sabe? Não teve problema, não teve questão. Eu tava. Era tanta felicidade, tanta gratidão, que eu não tinha o que reclamar, porque eu não podia levantar o braço, porque desde o primeiro dia eu já pegava as coisinhas assim, né? Que você pode mexer só com o meio bracinho, né? Eu já fazia robozinho, fazia todas as minhas coisinhas. Não teve esse momento. Foi completamente diferente do implante. E hoje eu acredito que existe uma egrégora energética, espiritual, que está completamente do seu lado nesse momento, te apoiando, te dando essa força e te ajudando. O que é totalmente ao contrário no momento do implante, que você está indo contra toda a natureza, contra o poder da Mãe Terra, contra o que somos, contra o nosso ventre, contra tudo que eu e você acreditamos hoje. Sim. Poxa, seu relato é muito bonito, assim. Gratidão de você compartilhar tanta coisa e falar. E que foi, né, com a medicina da Ione Egg, da obsidiana, que é tão poderosa. Eu Foi. fico meio assim, porque às vezes a gente olha na internet, né? E até pessoas me mandam também por inbox, assim. Ah, mas quando teve uma pessoa que me falou que quando tirou a obsidiana de casa, a vida começou a andar. Sério, estigmatizam uma medicina que é de calor, que é vulcânica, que é fértil, que é maravilhosa, que Olha, também traz, Ana assim, Silvia Serrano, é Serrano? Esqueci o nome é, dela. É, sim, Serrano. Ana Silvia Serrano já está postando trabalhos de comprovações de cura do Covid com a obsidiana. que Falando legal, dos eu não raios vi, eu vou lá olhar. ultravioleta, dos raios infravermelhos que a obsidiana emana e que está curando o Covid. São muitas curas com a obsidiana. Isso, eu acredito que pessoas que falem isso é porque realmente não conseguem lidar com as suas sombras, não estão olhando para o que precisa ser visto. Porque é uma pedra de mulheres corajosas. É uma pedra que você tem que enfrentar o que vai te trazer. Durante o processo do grupo com a Adriana, alguns casamentos terminaram, de algumas mulheres que estavam no grupo. Ela vai te trazer a Sim, verdade. porque, Você está preparada? exatamente, ela é o espelho da verdade, né? Então, é exatamente isso. Eu tenho aqui um espelho de obsidiana, eu tenho uma obsidiana perdida na minha casa desde um evento, um altar passado, ano passado, no Halloween, tá perdida. Eu sei que ela vai aparecer em algum momento, mas eu tinha 3 Ione Eggs, então essa sumiu. E ela Eles sumiu, somem quando eu eles já sei, fazem o trabalho, né? Também. O trabalho está é, feito, eles desaparecem. eu sei, porque ela sumiu, tudo bem. E tem isso, né? É para quem está preparado para enxergar a verdade. Então, é como se, por exemplo, no yoga, né, a gente chama de um choque tântrico, né? Então começam a vir essas coisas de terminar casamento, de
para você pra te colocar no seu caminho, só pode ser bom, né? Exatamente. Agora, eu nunca usei a obsidiana nesse método mexicano de ficar tanto tempo numa imersão com ela, porque eu trabalho numa forma diferente, porque eu trabalho também com os outros cristais, né? Uhum. E aí trabalho um pouco mais de equilíbrio, eu não trabalho com essa. Assim, a medicina aqui também da mulher brasileira, a gente está assentada aqui onde tem mais quartzo. Por que que tem obsidiana no México e nesses países da América do Sul, né? Porque é a medicina deles ali, a medicina deles é vulcânica, eles trabalham com essa energia xamânica do inesperado. A gente aqui tem mais quartzos. E na China, por exemplo, eles têm muita jade. Tem jade também no México, mas é diferente a jade da China. Então, assim, digamos assim, que a linhagem da China ela é um pouco diferente da linhagem do México com a obsidiana. E, para mim, não tem melhor ou pior. A gente tem paixão por cristal, por pedra, Processo. então a gente Você quer falou conhecer, né? do quartzo rosa, da Ione de quartzo rosa, é uma medicina que eu quero muito vivenciar, porque eu também fiquei muito nesse processo durante o explante do quartzo rosa, não com a Ione, mas com a pedra que eu tenho grande aqui. Inclusive, ela está na minha cama porque eu tenho dormido agarrada com ela para trazer mais nesse momento de tanto caos, né? Me trazer o amor pelo todo. É, é, e foi uma pedra que me acompanhou muito durante esse processo do alto amor, né? Do amor próprio, é o cristal do amor próprio. Então, eu precisei muito disso Uhum, nesse processo de reconhecimento do meu corpo, de me olhar. Eu fiz muito isso, me olhar no espelho e dançar com o meu novo corpo, sabe? Reverenciar uhum, ele, honrar ele e dizer o quanto ele é lindo do jeito que é, porque ninguém mais vai me dizer a forma que ele tem que ser. Ele é meu, ele vai ser do jeito que eu quiser. Eu não preciso mais que me digam que é um sonho de que todas as mulheres alcancem isso, de que ninguém precisa mais que alguém diga, você fica bonita dessa forma. Ah, mas você fica mais bonita com cabelo assim, com cabelo assado. Você tem. O tempo inteiro exigem isso da gente. O tempo inteiro criticam a gente. Então, o cabelo, a gente ainda está falando de uma sim. coisa boba, ok. Agora, de um silicone no peito, de uma necessidade de cirurgia, de... Gente, qual é o preço disso? Fora o silicone, eu nunca fiz nenhuma outra cirurgia. Porque eu já não era muito o meu normal. Mas o silicone Sim. realmente, naquele momento, para mim, foi necessário. Mas agora que eu retirei, é uma sensação de liberdade, de renascimento, e foi muito forte para mim ser nesse momento de pandemia. Porque naquele 20 de março, na semana seguinte, já estava tudo completamente fechado. Então, foi realmente um momento de renascimento meu com o mundo. De ver todo esse movimento e vendo tudo, e eu dentro de casa, naquele pó, só saía toda protegida para ver meu cirurgião e voltava. Então, voltando lá atrás, no início disso, da obsidiana, foi tudo muito perfeito. Apesar de eu ter chegado a ter muitas dores, eu penso, podia ter tirado logo. Não, foi o meu processo. Foi o que eu precisei viver para que esse processo fosse completo. Era o momento, era naquele momento, eu tinha que renascer numa pandemia. Então foi tudo Agora eu muito. vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa que Quartzo Rosa é maravilhosa, que é esse lugar, né, é um lugar do amor incondicional, né? Você estuda cristal, você sabe. Mas agora eu vou quebrar o cabeção. Na verdade, as pedras, elas ajudam a gente nesse processo. Mas a gente também conseguiria esse processo sem as pedras, sozinha. É óbvio que um pouco mais de esforço, né? Então, com essas medicinas de apoio, é muito legal. Então, eu queria dizer para você que eu acho que você acessou o amor incondicional através do uso da obsidiana. É, e não tem problema nenhum, você vai usar o quartzo rosa, vai ser bom, vai ser outra experiência e tal, mas eu acho que a sua experiência, até pela forma como você fala, eu acho que você fez a experiência completa com uma única gema, e eu acho que não tem problema nenhum nisso, sabe? Eu acho que
esse método, essa linhagem da obsidiana que você fica só com uma pedra, ele é apenas diferente, mas o caminho é o mesmo, né? Você fica com a medicina ali muito tempo e você vai aprendendo a lidar com a medicina e você chegou no amor incondicional, você chegou aí no amor, né? No amor por si mesmo, pelo seu corpo. Então, não dizendo para você não usa o quartzo rosa, não, mas que eu acho que você chegou na mesma medicina. Aham. Eu vou Era ler para muito você uma mensagem. difícil, faz sentido. É, E enfim, eu depois vou ler uma ainda tem mensagem. o. Vou ler para você uma mensagem da Patrícia, da Paty Galvão, alquimista, perfumista. Ela colocou: mulheres já estão prontas para os plant. Ela colocou: quando eu ouço essa frase da Bruna, eu penso que processo coletivo é esse? É o feminino dos nossos tempos, onde estamos prontas para nos libertarmos da ditadura, dos corpos únicos para podermos enxergar e viver toda a nossa beleza múltipla. Maravilhoso, porque eu tenho pensado muito, né, nesse estereótipo de beleza, nesse padrão de beleza, o estereótipo de gênero, porque assim como você, por exemplo, se libertou e está feliz, né, no seu corpo, do jeito que tem muitos estereótipos para a gente quebrar em relação ao feminino, mulheres que querem, que se vestem de outra forma, tem cabelo curto, ou, né, eu lembro, vou te contar uma coisa, assim, nada a ver, fugindo aqui, mas fazendo mais aspas, a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, teve uma pessoa da minha família que ficou horrorizada e ficou sem falar comigo. E aí, eu sempre fui meio rebelde, e aí eu falei assim, mas... eu sou rebelde. Tem cara de fofo, mas eu sou rebelde. E aí eu virei assim, mas o cabelo, ele é só a moldura, né? Então, assim, para mim não fez muito sentido, assim. Hoje em dia eu deixo o cabelo grande, experimentando até a coisa energética das tranças, né? É Eu uma ia outra falar sobre leitura. isso. E eu gosto de experimentar. Vou deixar você falar, vou te botar no solo aqui, calma aí. Quando você falou isso do cabelo, eu vivi esse processo. Eu acho que o cabelo é muito nosso reflexo interno. Não diz que. Né, isso, tem cabelo curtinho. Não sei, acho que ele reflete muito o que a gente está vivendo naquele momento. Eu passei por nessa minha transformação da atriz para gineterapeuta também. Eu cortei o cabelo aqui, assim, curtinho. E fiquei um tempão, franja, cabelo curto, e queria cortar mais, queria cortar mais. Foi esse meu momento de rebeldia. Porque outra coisa que eu nunca mandei em mim foi o meu cabelo até então. Eu nunca pude ter o cabelo curto. Sempre teve aquilo, o modelo tem que ter o cabelo grande. Eu fiz algumas campanhas de cabelo, então tinha que ter o cabelo grande. Então, quando eu comecei a ter domínio sobre as minhas escolhas, que não tem muito tempo, eu cortei o cabelo curto. Eu passei os últimos 2 anos e pouco, com o cabelo mais curto. E depois disso, quando eu estive no Peru, na Conferência das Mulheres de Medicina, uma abuela quechua, de lá do Peru, eu fiz a pergunta para ela, já sabia a resposta da sabedoria, mas eu queria ouvir de uma abuela quechua. E aí eu perguntei para ela por que elas não cortavam o cabelo e ficavam com tranças. E aí ela disse que o simbolismo disso é que quando você corta o seu cabelo, você está cortando a sua sabedoria feminina. Deixar alguém, então, colocar a mão no seu cabelo para cortar, que isso é muito importante. Que essa pessoa está mexendo com toda a sua energia. E o trançar, então, elas nunca cortam o cabelo delas. E o trançar é para que aquela sabedoria fique guardada ali nas tranças delas. E aí, depois disso, vocês podem ver que o meu cabelo nem tá tão grande ainda, porque foi depois disso que eu falei, eu vou deixar o meu cabelo crescer, não sei por quanto tempo, indefinidamente, até quando eu sentir, até quando eu quiser, revelando toda esse lado de que dona de mim, né? Como você está falando, eu quero ser assim agora, e não me importa se estão achando que eu estou mais bonita, mais feia, é como eu quero ser agora. Agora eu sou isso. O meu padrão é esse agora. E o problema é seu se você não está satisfeito com isso. Muito bom.
Eu, eu falei das tranças, né? Porque na doulagem também tem esse lugar nos trabalhos de cura, né? De você estar com trança também, ou estar com o turbante, né? Um lenço, cabelo preso. Tem uma questão energética também nos fios do cabelo, né? Enfim. E aí eu também estou experimentando agora voltar a deixar crescer, porque eu ia passar máquina, e aí de repente vai virar trança. Ah, e aí uma última coisa que eu ia É esse momento de que amanhã eu quero raspar o cabelo, então eu vou raspar o cabelo. E tá tudo Eu ia te bem. fazer mais uma pergunta que é sobre isso que a gente tem observado da gente. A gente está fazendo um movimento de retorno, né? Assim, a gente está fazendo um movimento de retorno, né? Nós mulheres que estamos aí nesse trabalho de gineterapia, de sagrado feminino, nesse lugar de retorno, de resgate, né? Da sabedoria do nosso corpo, como você falou, aprender a curar o próprio corpo e tal. E aí, muitas mulheres vêm fazendo esse movimento, como você fez, de não usar hormônios, né? De controlar a sua fertilidade, ter uma percepção da fertilidade de outra forma, e honrar o seu sangue, ressignificar a relação com o seu sangue. Então, na sua visão de gineterapeuta, eu queria perguntar, assim, para você, o quanto que você acha que importa para a psique feminina se reconectar com o seu sangue, com o seu ciclo, com a sua ciclicidade, com esse, enfim, com essa materialidade desse corpo, é, como que é esse resgate, essa volta, né? Porque eu enxergo assim, porque você é reikiana também, né? A gente está o tempo inteiro sendo bombardeada pela mídia, pela indústria da moda, pela indústria farmacêutica, o tempo inteiro imagens, né, de padrão de beleza, de coisas que você precisa consumir, é, enfim, e a gente está fazendo esse movimento para mim, é descolonizar o nosso corpo, né? Pintar a unha se tiver com vontade de pintar a unha, se quiser pinta, se não quiser não pinta. Tem pessoas até mais radicais, assim, não quero usar essa palavra radicais, vou usar outra. Blá, blá, blá. Tem pessoas Diferente. que têm diferentes, que têm uma ideologia mais. Porque eu ia falar, né? Tem a questão de não usar alguns produtos, até batom, até porque eu já passei por isso também. Quem é vegana, que está nas suas causas, na sua sinceridade, e tendo uma nova relação com a matéria, com o corpo e com a mãe terra. E aí eu te pedi para fazer um comentário sobre isso. Nossa, aí é. Aí é uma outra live. Tá Aí é bom, assunto para um pedi dia muito, inteiro né? aqui. Um dia inteiro, mas resumindo, vou tentar resumir em poucas palavras. Para mim, a descoberta da trombose pelo anticoncepcional foi aquele mal que transformou a sua vida para o bem. Tem momentos que eu paro para pensar nisso e eu fico pensando, será que eu deveria agradecer? Porque tem momentos que não é agradável, tem momentos que eu penso realmente que eu posso estar morrendo com embolia, viajar de avião, que é uma coisa que eu faço muito, né, eu tenho que tomar medicamento, às vezes eu fico um pouco mais tensa, tenho que usar meia elástica. Então, tem alguns fatos que não são muito agradáveis, mas tirando eles, foi um momento que eu só tenho a agradecer, porque foi o meu grande despertar. E no momento que eu deixei de ser refém de hormônios, de anticoncepcional, de qualquer coisa que não me deixe ter o contato pleno e 100% com o meu corpo, esse foi o momento que minha vida começou a transformar completamente. O que eu sou hoje, o feminino que eu sou hoje, se parece bem pouco com o feminino que eu era há 3 anos atrás, quando eu descobri a trombose. Porque a conexão que me gerou com o meu corpo, eu gosto de dizer que os hormônios são a nova fogueira feminina, é uma maneira do patriarcado queimar a gente, queimar todo o nosso poder, porque eles calam o nosso corpo, né? Dessa forma, com os hormônios, porque aí você para de sentir tudo. Você para de ovular, você para de menstruar, você para tudo. O seu corpo vira uma máquina, um corpo masculino sem ciclo. E o seu ciclo lunar, seu ciclo menstrual, seu ciclo lunar interno, é tudo na nossa vida. É tudo para esse resgate desse feminino, para esse contato com a nossa sabedoria interna, com a nossa
ancestralidade, com esse feminino tão poderoso da nossa ancestralidade, com a volta de honrar o nosso sangue, de ver ele como sagrado, não como o mundo, a sociedade coloca, que ele é sujo. Ele não é nada disso, né? Ele é um sangue cheio de vida, cheio de poder. Entrar em contato com isso também, dessa forma, deixar de usar também os absorventes descartáveis, descobrir que o seu sangue não tem cheiro, que o seu sangue é lindo, que o seu sangue é poderoso, que você pode pintar com ele. O meu tambor é pintado com o meu sangue, que você devolve, que você devolve ele à Mãe Terra, que foi outro processo que eu vivi também lá, o que eu estava falando sobre o resgate da ancestralidade, minha ancestralidade andina. Eu senti muito o povo Mapuche, apesar do meu trabalho chamar Terapia Shankai, eu senti muito o povo Mapuche, que aí já é mais Chile, Sul. E quando eu fui ao Peru, na conferência, tinha uma abuela Mapuche, era uma das 13 abuelas que estavam guiando a gente. E eu falei para ela que eu estava sentindo muito o povo dela e se eu tinha permissão de pintar meu tambor com a simbologia Mapuche, com o meu sangue. E aí ela fez um rezo em mim, que foi um dos momentos mais fortes da minha vida. Só de lembrar. Muito bom. E ela fez um rezo, assim, me pegou, ficou testa com testa, tem mais fotos disso. E fez todo o rezo e falou: se você sente no seu coração, é isso, você está pronta. Pinta seu tambor com a simbologia Mapuche. E aí foi pintado com o meu sangue quando eu voltei de lá. Então, alguns processos. Agora eu estou também para pintar uma figura que eu fiz com argila, eu vou também pintar com o meu sangue. Então, a volta desse... Eu tenho aqui Lakshmi. Ah, sim. Lakshmi, aqui ela não está exatamente dessa forma, mas Lakshmi está em cima, ela está sentada numa flor de lótus, que eu assisti uma aula ontem de um congresso espanhol, onde se dizia que essa flor de lótus é o nosso sangue, é todo o nosso poder feminino, que Lakshmi está sentada em cima do sangue sagrado feminino, e que isso é muito poderoso. Lakshmi é toda a potência, né? Então, o nosso sangue, poder, porque o que acontece? Com hormônio, você não sangra, aquilo não é menstruação. Então, você não tem contato nenhum com o teu sangue, nenhum com o teu ciclo. Está tudo calado, toda a sua intuição está calada ali. Então, foi o renascimento. Foi o renascimento que começou há 3 anos atrás e que segue, que veio com explante. E o meu corpo está o tempo inteiro renascendo. E isso que eu sou hoje, e que eu só agradeço, assim, quem vê, quem acompanhou, muitas pessoas saíram da minha vida, porque esse processo, né, é o normal do despertar, e algumas pessoas são levadas porque não acompanham, mas as que ficaram e me olham sempre falam: que lindo que foi tudo isso, onde você chegou hoje. E isso tudo se iniciou com a retirada de hormônios da minha vida, com esse contato com o feminino na sua potência menstrual, com os ciclos menstruais, com mandala lunar, com tudo isso. Muito obrigada.